A repórter Aline Gomes, da Cazé TV, teve o microfone arrancado por um torcedor em plena transmissão ao vivo após a partida entre Santos e Cruzeiro. Isso poucos dias depois da jornalista Duda Del Ponte ser agredida e no mesmo dia que a Adriana Chemelo foi assediada pelo jogador do Internacional Bernabei. Quem vai contar todas essas histórias pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá, me conta essas histórias aí, porque pelo visto a gente tá numa sequência que mostra que é difícil ser mulher repórter nos esportes, né? Pois é, Sophie, sempre foi difícil ser mulher nos esportes. Quando a gente fala de futebol, sobretudo, que é um campo extremamente masculino ainda e ainda muito machista, mas a gente viu uma sequência aí de violências acontecerem fora dos gramados, mas também dentro dos gramados. Nesse caso, a gente teve a jornalista do Cazé TV que foi agredida por um torcedor, a gente teve também a Duda Del Ponte, do Globo, que foi também agredida por um torcedor, e a gente teve a Andreana Chemelo, que foi infelizmente assediada, ela foi ali, teve o seu espaço invadido por um jogador do Internacional durante a comemoração, porque ele não aceitou ser criticado, não só pela setorista, como pela torcida. Mas será que se fosse um homem ele faria da mesma forma? A gente não sabe. Vou te pedir, e assim, tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, Sofia, sobre a repercussão e as respostas que são dadas para esse caso, que para mim vai muito além do, do mínimo que geralmente acontece, sabe? Pelos sucessivos casos, pela quantidade de denúncias que vem acontecendo e a não possibilidade dos repórteres poderem trabalhar, né, no seu local, não poder fazer o mínimo, né, que é exercer sua profissão, a gente deveria ter uma resposta melhor do que o que vem sendo dado para essas profissionais. Vou te pedir para trazer primeiro a matéria que foi do jogo Santos contra o Cruzeiro, a jornalista Aline da Casé TV, olha o que aconteceu com ela e olhem a reação dos homens lá no estúdio da Casé TV, por favor. Não, gente, não entendi. Era um dia para ser de festa, de felicidade. Estávamos comemorando aqui todas as torcidas. E aí chega uma confusão, gás de pimenta, eu tô aqui, ó. Ó, a galera correndo ali atrás. Eu não entendi o que aconteceu. Se é confusão entre PM, se é a torcida do Cruzeiro, porque falavam que estavam realmente numa briga antes do jogo começar. E agora simplesmente tá todo mundo correndo. Hoje era um dia para ser de festa, felicidade, conquista, né? Porque a gente conseguiu. Que isso. Aí não, hein? Não. Aí. Pô, cara, já pra dar o E recado... aí fica ruim porque é o seguinte, cara, a gente tá ali mostrando, cara, pra proteger o torcedor também, cara. Exatamente, o torcedor é protegido assim também com a imagem ali, É naquele isso, lugar. pô. Aí, Cara, já mandar o recado pra Linex se proteger, Se a protege, primeira coisa, exatamente. segurança, né, em primeiro lugar. É inacreditável, cara. Confusão, gente, não. Sofia, eu vou te pedir, pode deixar tocando sem deixar o vídeo rodando sem o som, por favor. Eu vou te pedir, pronto, tá ótimo, para analisar aí comigo o que faltou para essa mão desse torcedor bater no rosto da Aline. Isso foi uma agressão, Muito pouco. Foi por sabe? Isso muito foi pouco. uma agressão. A Aline, de acordo com a Casé TV, está bem. A Casé também informa que as imagens foram entregues à polícia para identificar esse vândalo, esse agressor que fez isso aí. Uma coisa, né? Não sei o que aconteceu aí se ela estava sem tripé, se ela estava com tripé ou se ela estava com uma outra pessoa ajudando a filmar. Hoje é muito comum que os repórteres trabalhem sozinhos com um tripé. E aí pode ter sido um tapa que derrubou o tripé, mas se é uma outra pessoa filmando, uma orientação para quem trabalha em rua nunca baixe a câmera, sempre continue filmando as pessoas que agrediram. Isso também é uma forma de proteção. Mas me incomodou muito, Sofia, depois da agressão da Aline, os caras no estúdio falaram: ai, mas a Aline agora tem que procurar, né, né, procurar um lugar seguro para ir. E assim, olha, também é importante que a gente filme para os torcedores. Olha só a ideia, a forma de conscientizar que não deveria agredir as pessoas. Não, pô, a gente está fazendo o nosso trabalho e é bom para vocês que a gente esteja aqui fazendo o nosso trabalho.
sabe? É uma reação assim rápida, e aí a gente vem de um pacto de proteção dos homens, né? Da masculinidade. Mesmo sem querer, a gente tem essa forma de proteção, de olha, a gente está aqui, mas a gente está aqui para ajudar vocês, então não tem por que vocês hostilizarem a nossa repórter. Só que isso, Sofia, mais uma vez, isso é muito... isso vem acontecendo de forma reiterada. Eu vou te pedir para trazer a matéria também, que aconteceu com a jornalista da Globo, e foi a torcida do Flamengo que puxou o cabelo da jovem, por gentileza, e também a padrão Globo de comunicação, a resposta da Globo sempre é a pior possível também, né? Vamos lá? Muito também esse título da Libertadores, sábado contra o Palmeiras, às 5 da tarde aqui no Galeão. Então, vai, volto com você. Obrigado pelas informações, vai ser um grande jogo, pela animação das duas torcidas, vai ser muito legal. Obrigado, até mais. E olha, antes de... Olha isso, que absurdo, né? Ignorou completamente. Exatamente. E para ele não existiu nada, não aconteceu nada. Essas imagens circularam durante toda a semana passada na imprensa, nas redes sociais, foi algo muito sério. A gente teve a repórter, a Duda Dal Ponte, falando sobre o que aconteceu, e é isso. O máximo que a gente vê são algumas pessoas falando sobre mostrando solidariedade ao que acontece, mas nada profundo, nenhuma ação, nenhuma política nova da empresa para fazer com que as pessoas que cometeram esse tipo de violência sejam responsabilizadas, sejam identificadas, responsabilizadas e campanhas para que isso não mais aconteça. Sim, gente, a gente precisa acabar com a cultura da violência contra a mulher, que é uma cultura, e como a gente fala de cultura, precisa haver não só punição, mas conscientização. A gente precisa de um pacto entre os homens para que isso termine. Inclusive, nas redes sociais, eu ia trazer, Sofia, mas depois eu pensei melhor para não expor a imagem de algumas pessoas que estavam fazendo publicações absurdas, né? Cheguei a ver um torcedor do Flamengo dizendo assim, por isso que eu sou contra mulheres fazerem determinadas coberturas. Porque a solução para esse homem, eu tenho um print, mas eu preferi não trazer na última hora. Porque a solução para ele é a mulher não estar nesse espaço. O problema não é ela ser agredida no trabalho, é estar nesses espaços. Inclusive, o próprio Casa TV, que geralmente é uma equipe, tem uma equipe mais diversa do que a maioria dos outros espaços. Quando a gente fala de comunicação, mais diversa não significa que seja ideal. Geralmente, as coberturas do Cazé TV tem uma pessoa negra ou não tem nenhuma. Sobretudo mulheres negras, né? O Sport TV está muito à frente da Cazé nesse quesito, inclusive. Mas Cazé TV traz um olhar interessante de algumas mulheres. Aí eu vou te pedir, por favor, para trazer o que aconteceu com uma setorista do Internacional, e aí também já é a própria análise do Cazé TV, que não fez o mesmo vídeo falando da sua jornalista, da sua repórter agredida, mas esse olhar aí é bem interessante para a gente saber. Teve um momento em que, depois da comemoração ali, todos os jogadores vão até a Popular, né, principal torcida organizada do Inter, os jogadores vão até lá. Teve uma repórter do Inter, Nani Quemelo, que estava trabalhando naquele momento, assim como ela fez ao longo de todo esse ano, há anos faz no Inter, além de uma baita torcedora, uma baita jornalista. E aí tem exatamente o momento em que o Bernabei tira o fone dela e fala, fala agora, fala agora. Então, assim, o Internacional colecionou momentos de violência, discursos, até então de discursos. Foi misógino com Ramon Dias, homofóbico com Abel, e agora o Bernabei coloca em prática a violência que o Internacional deixa acontecer. Bernabei, você foi criticado pela Nani e por toda a torcida colorada, por todos os jornalistas que viram os jogos do Internacional, porque você foi mal na temporada, você estava presente nos piores momentos do Internacional, a culpa passou sim por você, jogos importantíssimos, você era mais motivo de fofoca fora de campo do que assunto dentro de campo, a não ser que fosse negativamente dentro de campo. Então, você tem que respeitar as jornalistas, sejam elas mulheres, homens, tem que respeitar o trabalho de todo mundo, seja torcedor ou não dentro do Beira-Rio. Tem que ser respeitado e o Internacional tem que fazer alguma coisa sobre isso. Toda a minha solidariedade como mulher, como jornalista da mesa toda, acredito, como jornalista também, a Nani Quemelo, porque é um absurdo e o Internacional tem deixado isso acontecer recorrentemente. Então, assim, ao mesmo momento que a gente fica tão feliz com o Inter ficar na Série A e a grandiosidade disso, de
de manter o time nesse lugar, também precisa criticar, precisa reclamar, porque isso torna o time menor, pequeno, porque é uma torcedora que vive o Internacional e está sofrendo violência dentro do lugar, da casa dela, porque o Beira-Rio é casa dos colorados de maneira geral, é casa da Nani Quemelo e merece ser respeitado em todos os lugares, mas especialmente ali dentro. É isso, Sophie. Eu gostei do quanto que ela detonou o cara, mas que situação merda, né? Pois é, não, mas assim, Sofia, quando você fala sobre futebol, né, você é setorista, ela falou, né, fez análise ali sobre o jogador. O Bernabé é um jogador argentino e está trazendo para o Brasil um pouco da cultura argentina, que é essa cultura aí de tensionar, de criticar, de não aceitar o que os comentaristas falam. E, nesse caso, ele ainda foi lá e mandou ela repetir, né? Será que fosse um homem, ele iria ter essa atitude? Possivelmente não, Não. né? Porque as pessoas têm um certo receio em relação ao que fazer com um semelhante. Teria muito mais respeito, isso é um fato. Não teria. Mas, com a mulher, ele vai para cima, né? Ela se manifestou, ela gravou um vídeo hoje falando sobre isso. Ela disse, né, que se sentiu extremamente importunada. E isso é assédio, isso é um absurdo. Essa ideia de fala aí agora, que absurdo. Não compartilho com o mesmo sentimento da colega ali, que está feliz que o Internacional não foi rebaixado, porque 2 times nordestinos foram rebaixados, né? Um deles Fortaleza, outro Sport. Por mim, o Internacional cairia assim, não faço questão nenhuma do Internacional na primeira divisão. Mas, Sofia, a gente precisa entender uma coisa: essas culturas são culturas de violência, machismo, que precisam ser combatidas não só fora dos estádios, dentro das torcidas, mas também pelas próprias equipes de comunicação e pelas equipes de futebol. Se o Internacional não tomar uma atitude, isso não vai acabar. Se locais como Globo, como o Casé TV, que possuem dinheiro para fazer campanhas, que possuem forma de alguma forma de trazer uma vergonha ali para os torcedores que fazem esse tipo de conduta, não se pronunciarem de forma séria, porque isso vai deixar alguns chateadinhos, isso vai fazer com que alguns achem que nós estamos preferindo X a Y. Se não tiver esse tipo de campanha, se não tiver enfrentamento das esferas com a seriedade que deva ter, não vai mudar. A gente vai continuar da mesma forma e só crescendo, porque a cultura da violência não é uma cultura que acontece só no estádio, ela acontece no mundo inteiro, e a gente precisa combater em todas as esferas. Não adianta só no Dia da Mulher, né, no 8 de março, botar uma faixinha e dizer respeite a mulher. Não adianta, Sofia. Então é isso, eu trouxe esses 3 casos para a gente prestar atenção, inclusive na forma que isso que vem se tornando um espetáculo e vem tendo resposta das emissoras, que é nenhuma, infelizmente. Pois é, o esporte, ele é um ambiente no qual a misoginia ela aparece de uma maneira mais clara, né? A misoginia, não só apenas a misoginia, a homofobia também, e nem vamos entrar na questão da transfobia, né? Que muitas vezes sequer se permite a entrada de pessoas trans nos esportes, né? Então, e é um ambiente que é muito refratário a qualquer mudança, né? Qualquer tentativa de aumentar a diversidade, de se questionar essa cultura é vista como uma intromissão, é quase como, não, aqui é o clube do Bolinha mesmo e vocês nem ousem tentar entrar. E isso é uma coisa que tem que mudar, porque o esporte ele tem um papel importantíssimo na saúde, na cultura, na economia, sabe? Tudo isso passa por esporte, não é só uma coisa do tipo, ai não, é só um monte de gente brincando, só um monte de gente correndo atrás de bola, jogando bola pra cima, chutando bola, sei lá. Não, tem um papel cultural, tem um papel financeiro, tem um papel aí na saúde, de bem-estar mesmo, que não pode ser negligenciado. Mas parece que os homens... Esse parece ser um daqueles redutos no qual os homens não querem perder o controle de jeito nenhum. Só lamento, vocês vão perder. Vocês vão perder, nem que seja tirado à força. E isso aí, esses 3 casos que a gente viu, é basicamente os caras fazendo birra, sabe? É
birra de macho escroto de que não aceita ter mulher dentro do seu ambiente. A gente vai entrar quer vocês queiram ou não. Ficamos por aqui, Dai? Sophie, deixa eu só fazer uma Diga. retratação. São 3 nordestinos que caíram. De 4 que caíram, 3 são nordestinos. Eu esqueci do Vozão, Ceará também foi rebaixado. Só tem agora o Bahia e Vitória na Série A, né, gente? Difícil. Enfim, é isso, Sofia. E eu concordo plenamente com vocês. Ninguém vai recuar, sabe? As mulheres estão nesse cenário, eles precisam aturar e respeitar com o apoio de todos. Exato. É isso, Sophie. Eu vou admitir que não entendo, que eu fiz todo esse discurso, mas de futebol não entendo nada. Pra mim é corrida. Ficamos por aqui, Dai. E pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.